Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu tenho uma outra dica de mestre para falar com vocês. Vou falar com vocês sobre edital de concurso público, como você deve estudar um edital de concurso público. Mas antes de mais nada, pessoal, se você já gostou desse tema, se você já gostou desse conteúdo, dá um like aqui. Já, caso você queira fazer alguma pergunta ou algum comentário, coloque também aqui nos nossos comentários. Além disso, pessoal, quero te fazer uma pergunta. Você já está inscrito aqui no nosso canal? Se você ainda não está, não perca tempo, se inscreva aqui no nosso canal, acione o sino de notificações, porque toda semana tem conteúdo novo aqui. E se você já gostou desse tema, se você já deu like e acha que esse vídeo, essa aula irá ajudar outras pessoas, a seu amigo que também está fazendo um concurso público, compartilhe esse vídeo com ela, porque às vezes esse vídeo vai ajudar a sua amiga ou o seu amigo na hora do estudo para esse concurso. Pessoal, como eu falei com vocês aqui, nós vamos conversar hoje sobre edital de concurso público. O edital, pessoal, eu costumo falar que são as regras desse jogo. É através do edital que você irá obter todas as informações necessárias para que você se inscreva nesse concurso, para que você esteja atento às datas, ao cronograma, ao conteúdo programático e que você, afinal de contas, possa passar nessa prova, nesse concurso público. Você não vai fazer a prova simplesmente por fazer prova. O seu objetivo ali é passar. E como já dizia o professor William Douglas, realizar um concurso, por que você faz o concurso público e por que você quer ser um servidor público? Você quer, na verdade, melhorar a sua vida. Por quê? Porque, segundo ele mesmo, o serviço público é o melhor empregador. Geralmente ele paga bem, geralmente ele paga em dia, tem alguns benefícios. Em virtude da estabilidade, você dificilmente será demitido. Eu não estou dizendo que você não vai ser demitido, mas dificilmente você será demitido. Então, o concurso público, ou todos os concursos, hoje em dia, eles são extremamente concorridos. Então, como é que você, candidata, candidato, você vai se diferenciar da massa? Estudando matérias que de repente nem todo mundo estuda e estando atento a detalhes que nem todos estão atentos a esses detalhes. E você vai começar aqui pelo edital, olhando o edital de forma pormenorizada para você perceber o que a grande maioria não percebe. É muito conhecido esse tipo de comentário nos grupos de concurseiros, daquele pessoal que estuda, que está sempre estudando para concurso. Você já deve ter escutado essa frase: concurseiro lê até bula de remédio. E o raciocínio é esse. A grande maioria das pessoas não lê o edital. Eles só dão aquela lida, data de inscrição, valor, no máximo quantidade de vagas, as pessoas que estão mais inseridas ali, o conteúdo programático, que cá entre nós, isso é óbvio. Como é que você vai fazer um concurso
e você não sabe nem a matéria que vai cair. Pode parecer ridículo, meu amigo, minha amiga, mas olha só, tem muita gente que vai para a prova que não sabe nem quantas horas de prova ela vai fazer. Tem gente que chega lá, não sabe nem qual é a caneta. Você sabia disso? Se você já está acostumado com concurso público, você sabe que caneta esferográfica transparente da cor azul ou preta. O óbvio é para quem sabe. Quem não sabe não tem nada de óbvio. E tem alguns concursos mais específicos, geralmente é caneta azul ou preta. Mas existem concursos ainda, são raros, mas existem, que ainda selecionam mais ainda. Caneta esferográfica preta. É só para você ter essa noção, que já vi isso acontecer. Em regra é azul, preta, transparente, tá? Tem que ser tipo aquela Bic clássica. E nem todo mundo passa por isso, principalmente aqueles que não sabem, que nunca fizeram concurso. Posso dar um exemplo? Não é um exemplo meu, mas o exemplo da família da minha esposa. Ela já comentou do meu cunhado, do irmão dela, quando foi fazer um concurso, ele foi fazer um concurso com a roupa inadequada, com uma bermuda. Teve que se virar para botar uma calça jeans ali, para achar uma calça. Pois é. Se você vai fazer concurso, você tem que ver essas informações. Né? A maioria dos concursos você pode de bermuda. Mas já pensou você chegar ali? Às vezes você até se esforçou, às vezes você até estudou, fez tudo certinho. Quando chega lá na hora, de repente você não entra numa prova, você não faz a prova por causa de uma bermuda. É muito comum, pessoal, levar alimento, levar água, levar, por exemplo, biscoito, levar fruta. Cada um tem a sua preferência, tem gente que leva chocolate e por aí vai. Já pensou você levar um monte de coisa lá, gastar dinheiro, carregar uma mochila, chegar lá na hora, ou você tem que jogar tudo no lixo, ou por exemplo, ou então, sei lá o que passa na cabeça do pessoal da banca, o pessoal fala que você está colando. Por isso que a caneta é esferográfica transparente, para que não tenha nenhum tipo de cola. Na última prova do OAB que eu passei, a prova foi anulada, porque alguém lá do interior de uma cidade de São Paulo colou. Não sei como é que a pessoa fez, mas anulou a prova. Eu nunca tinha visto isso acontecer antes e também não vi isso acontecer depois. Não estou dizendo que não aconteça, eu não estou aqui olhando para esses detalhes, mas teve anulação de prova. Já pensou se não anula a prova e se por qualquer motivo você dá um mole desse e a pessoa, o fiscal ali da prova, tira a tua prova e acaba com o teu sonho? Pois é sobre isso que nós estamos conversando. Então você tem que ler de forma minuciosa o edital, porque o edital ele vai estar ali tanto no início, mais ou menos no início, e geralmente ele também tem um anexo separado com todo o cronograma da prova, a data da prova. Por que a data da prova? Já pensou se na data dessa prova você está marcado férias, está marcado viagem? Ou então, não obstante a isso, tem outras provas que você quer fazer na mesma data? Já vi prova de concurso coincidir. Então você tem que saber a data. Tem ali também a data de inscrição. Até que dia é a data de inscrição daquela prova? Geralmente é 20 dias, um mês. Você tem que estar atento. Além da data de prova e de inscrição, também tem a data de quando sai o gabarito, a data de quando sai o recurso. Geralmente o recurso já é logo na data que sai o gabarito, logo no dia seguinte ou assim que oficializa o gabarito oficial.
Muitas vezes tem questões que são claras, que elas são passíveis de recurso, e isso pode te ajudar. Mas para isso, você tem que ler o edital, e todo edital tem um tópico lá dos recursos. Aí, você tem que ler para saber qual é a banca examinadora, porque muitas vezes você sabendo qual é a banca, ou muitas vezes não, sempre você sabendo a banca examinadora, você vai saber qual é o estilo de prova, qual é o estilo de questão, como ela cobra aquele conteúdo. Se ela cobra letra fria de lei, se ela cobra caso concreto, se ela te dá margem para interpretação. A Sebrasp, antiga SESC UNB, que Deus me livre e guarde, ela sempre foi muito famosa, dentre outras coisas que na maioria negativas, mas isso é relativo, toda banca tem sua parte positiva e sua parte negativa. Mas a SESC, por exemplo, fazia questões duvidosas e sempre recurso, e ela não aceitava os recursos. Tem prova que, quando ela percebe que errou, tem banca examinadora que quando percebe que errou, já anula logo. A SESP não anulava. E por que eu falei de SESP? Porque uma das provas mais famosas de SESP começou muito com prova de PF, Polícia Federal, e ela seguiu em outras provas o estilo de a cada erro anula um acerto. Vou te dar um exemplo. Tinha muitas bancas da SESP que eram assim, tinham 100 questões. E não era naquele estilo clássico de ABCD ou ABCDE, escolha a alternativa correta. Não era. As questões elas tinham afirmativas e você tinha que colocar verdadeiro ou falso. Era assim que eram algumas provas da SESP, não eram todas da SESP. Tinham várias provas da SESP com alternativas daquele estilo clássico ABCD ou ABCDE, e também tinham várias que tinham afirmativa verdadeiro ou falso. Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto foi o que eu falei para vocês. Uma alternativa errada anulava uma alternativa certa. O que isso quer dizer na hora da sua prova? Na hora de você marcar a questão, se ela colocar verdadeiro ou falso naquela alternativa ali, você tinha que ter muita certeza do que você estava fazendo, porque muitas vezes você, dessas 100 questões aí que seja, muitas vezes você acertava, vou dar um valor relativamente alto, você acertava 80 questões e errava 20. Só que, como eu falei, a cada alternativa errada anula uma certa. Ou seja, você a cada errada você anulando aquela certa, e de 80 questões que você acertou, virou 60. Tua nota caiu lá para baixo. Tu estava numa nota de corte, vou falar 80, mas relativamente razoável. O concurso público hoje é tão concorrido que 80 é o mínimo do mínimo. Tem muita gente que não vai se classificar ficando com 80. Essa aqui é a verdade. Então, às vezes, valia mais para a pessoa nem marcar nada, porque podia não marcar. Você poderia ter a opção de não marcar. Na hora ali do jogo, era sangue frio para você saber o que você fazia ali. Então, você já tinha que ter lido o edital e saber como funcionava ali. Você tem que estudar o edital para você saber o conteúdo programático. Quais são as matérias que vão cair ali. Muitas vezes, dependendo do concurso, terão mais matérias que você nunca viu na vida. Já pensou você fazer uma prova que tem 10 matérias? Dessas 10 matérias, você só viu 5. Ou você só está acostumado com 5.
As outras 5 você nunca nem viu, você nunca nem estudou. Aí você vai ter que avaliar, será que vale a pena fazer um concurso que tem 5 matérias que eu não estudo ou não estudei? Será que vai dar tempo de eu estudar? Não estou dizendo que não é para você fazer. Tem muita gente que, de forma organizada, consegue criar um plano de estudo que contemple até essas matérias que ele nunca viu, que ela nunca viu na vida. De repente ele coloca ali, ó, eu nunca estudei determinada matéria, ou estudei pouco, então não estou preparado, mas talvez eu estude de forma, o edital verticalizado, de forma focada, naquela, ó, aquela quantidade de conteúdo eu consigo estudar. Foi quando eu passei na época da prova do AB, foi quando eu percebi o que eu já falei para vocês. Eu peguei as 5 principais matérias que tinham mais questões e que essas questões já iam me dar mais de 80% da minha aprovação, da quantidade de questões que eu precisava ter ali. O resto, com certeza, eu já sabia que eu ia botar, que eu ia conseguir. Às vezes você faz isso, ó, pega tantas matérias, cai determinada questão, às vezes você não sabe exatamente, tem banca que diz, ó, tem banca que fala, ó, 10 questões de raciocínio lógico, 10 questões de direito constitucional, 10 questões de direito administrativo, 5 questões de direito civil, sei lá, 5 questões de raciocínio lógico, não sei. Mas para isso, você tem que ler o edital e falar, ó, nesse jogo eu posso apostar. Pô, nesse outro jogo eu não tenho nem chance, ou então a chance que eu tenho é mínima. Muitas vezes serão 200 candidatos por cada vaga. Depende do concurso. Além disso, pessoal, quando eu falo aqui de conteúdo programático, eu sempre digo para vocês isso. O edital, o conteúdo programático de um edital é gigante. A prova não vai te perguntar tudo aquilo e você não vai conseguir praticamente estudar tudo aquilo. Principalmente se você for aquele marinheiro de primeira viagem que estuda 2 meses antes da prova ou quando sai o edital. Você tem que estudar para a prova daquele concurso específico antes do edital, porque o edital geralmente é 2 meses, 1 mês e meio antes da prova. Tem gente que já está 1 ano estudando para aquela prova específica, tem gente que já está estudando há mais de 1 ano, 8 meses, 10, 1 ano e meio. Aí você vai chegar faltando 2 meses para a prova e acha que vai passar? Não pode. Então, e também você vai ter que selecionar ali. Você vai buscar o que é melhor para você. Se você vai estudar o que você nunca estudou, se você vai preferir optar em potencializar aquilo que você já é bom. Mas aí você vai ter que criar um plano de estudos com metas, objetivos. Quanto que eu vou estudar? Além disso, pessoal, foi como eu sempre falo, você tem que saber o perfil da prova. A prova é letra de lei? Essa banca examinadora, como é que é essa banca examinadora? Ela é letra de lei? Ou ela gosta de pedir caso concreto? Você tem que conhecer como é que funciona a banca, como é que pede geralmente a banca. Além disso, que candidato que você é, que candidato que aquela prova ali está sendo realizada para técnico. Geralmente técnico é 2º grau, analista, geralmente não, técnico é 2º grau, analista 3º grau. E como é que funciona mais ou menos isso? Só para você ter uma noção, não é nada exato, mas tem um básico ali. Geralmente para o técnico, ele pergunta mais noções, ele não quer de forma mais aprofundada. É noções de direito constitucional, noções de direito administrativo. De repente, para o 3º grau, para analista, ele vai perguntar coisas mais complexas.
temas mais complexos, de repente algumas teorias que ele não pergunta lá no técnico. No técnico geralmente é mais letra de lei. Não que no analista não seja, mas ele vai mais a fundo. E é lógico que até a forma de avaliar é diferente. De repente, por ser mais simples, o critério do técnico é mais apurado, é mais filtro mesmo, é mais exigido. O outro nem tanto. Às vezes você sai de uma prova de analista achando que foi mais fácil e vice-versa. Você tem que entender quais são os critérios. E para você entender os critérios, você tem que estar acostumado com isso, ler o edital, ver como é que funciona peso. Já falei aqui, ó. Aliás, melhor, desculpa, eu não falei, não cheguei a falar. Mas o que acontece? Você tem que olhar na prova. A prova ela tem várias características e vários critérios. Você tem que ver, ó, qual é o peso da prova de português, nos concursos que caem em língua portuguesa, qual é o peso das matérias gerais, o peso das matérias específicas. Geralmente a banca de concurso se divide em matérias gerais e matérias específicas, inerentes a cada cargo. Então, muitas vezes, você vai ter que, na hora, você tem 10 matérias para você estudar. Será que você vai conseguir estudar essas 10 matérias? Muitas vezes você vai falar, quer saber, eu vou focar nessas 6 matérias aqui, o máximo que eu puder, porque elas têm um peso maior. Na hora do desempate, já viu desempate de edital? Pessoa de maior idade tem vantagem no edital. Geralmente você tem que ler cada edital, porque cada edital tem uma regra. Geralmente língua portuguesa é critério de desempate. Matéria específica, dependendo do edital, também é matéria de desempate. Quem tem títulos, pós-graduação, mestrado, doutorado, também é critério de desempate. Quem serviu como jurado também tem critério de desempate. Você já viu essas informações? Se você nunca viu isso, coloca aqui nos comentários. Ou então algo que você já viu que te surpreendeu ou que te ajudou. Às vezes você passou ou você estava nessa situação que eu estou te falando aqui. Além disso, pessoal, você tem que conhecer da mesma maneira que eu falei, que você tem que algumas provas são determinadas para algum candidato. Você tem que entender, ao contrário, se essa mesma coisa. Você está fazendo prova para um órgão específico. Eu sempre falo isso. Se você está fazendo prova para TRT, Tribunal Regional do Trabalho, ou então no final do ano passado teve aquele concurso unificado para auditor fiscal. Por mais que a gente não saiba o que vai cair no edital, por mais que a gente não saiba o que vai cair na prova, eu estou fazendo um concurso para o TRT. Eu vou estudar direito penal naquela situação que você não recebeu o edital ainda, não foi publicado o edital. Ou então, você vai estudar, ainda que estude assuntos lá da CLT, de direito do trabalho. Você vai estudar algo que raramente cai, ou que não tem nada a ver com o órgão do TRT. Você tem que ter um mínimo, um raciocínio básico e lógico. Você tem que estudar aquilo que, primeiro, já te falei, você vai ter que pegar provas antigas, você vai ter que ver o conteúdo programático, você vai ter que, eu vou falar que você vai ter que fazer exercícios, você tem que se inteirar do que está acontecendo e estudar o mais próximo do TRT. Se você vai fazer uma prova para o TJ, dependendo do cargo, vai cair direito constitucional, direito administrativo, dependendo do cargo, direito penal, processo penal.
Geralmente para TJ, eu não vou falar de tudo, porque eu não fiz todos os concursos da minha vida. Mas geralmente para Tribunal de Justiça não cai nada de direito do trabalho. Nem para magistratura não cai nada de direito do trabalho. E é claro que não vai cair. O juiz de direito do Tribunal de Justiça não é competente para julgar questões trabalhistas. Então, para que ele vai estudar isso? Para que ele vai cair nessa prova? Então, você tem que ter essa noção, pessoal. Vocês têm que ter essa noção. Vê o órgão que você vai fazer. Olha, de repente, nos concursos de um nível maior, quem é a banca? Quem são os profissionais integrantes da banca? Muitas vezes eles têm livros. Quando é um cargo de concurso nível maior, muitas vezes são caras específicos que eles já têm livro de doutrina, por exemplo. Olha o caminho que você vai seguir. Você vai fazer uma prova para PGE do Rio de Janeiro? Ou para Ministério Público do Rio de Janeiro? Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, para cargo de promotor de justiça inicial, substituto, processo penal, todo mundo corria para o Polastre. Marcelo Polastre. Por quê? Porque era o cara da banca e ele tinha livro. E pior de tudo, geralmente o Polastre tinha um entendimento totalmente diferente dos outros doutrinadores e da maioria dos tribunais superiores do STF e do STJ. Ele tinha o entendimento dele. Você ficava até numa sinuca de bico. Bota o entendimento do STF ou bota o entendimento do Polastre? Mas se você nem sabe isso, você não está nem preparado para ir para a prova. Assim que é. Além disso, pessoal, vocês têm que conhecer as questões mais cobradas. Como eu falei para vocês. Qual é o perfil da banca FCC, por exemplo? Quais são os assuntos que a banca FCC gosta de cobrar? Se eu estivesse falando de um concurso da FGV, a mesma coisa. Como é que é o perfil da banca FGV? Aí você vai pegar, você vai estudar aquele conteúdo, você vai fazer exercícios daquele conteúdo, você vai rever de forma espaçada aquele conteúdo, para você, pelo menos, estar no jogo. Foi como eu falei há 2 aulas atrás. Você vai gastar valiosas horas da sua vida. Ou melhor, você não vai gastar. Você vai investir horas da sua vida buscando algo melhor para você. Então, pega essas horas que você vai investir da sua vida e invista de forma inteligente. Como é que eu vou otimizar o meu estudo? Como é que eu vou transformar esse estudo em resultado? Porque o objetivo é esse, é você passar. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que vocês deem um like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.